Sejam bem-vindos ao estudo da Unidade 2 e para esta aula selecionamos alguns conteúdos da Unidade 2 para serem apresentados, pois tratam de questões práticas relacionadas à execução da pesquisa e à construção do artigo final. Os conteúdos que selecionamos são basicamente a elaboração de instrumentos de coleta de dados e o desenvolvimento e descrição dos dados em forma de sistematização das coletas. A elaboração dos instrumentos de coleta de dados é uma etapa que exige do pesquisador muita clareza, foco no problema e nos objetivos previstos no projeto. Para isso, o pesquisador escolherá as técnicas mais apropriadas, dentre elas apresentaremos algumas mais utilizadas nas pesquisas educacionais. Segundo Menga Ludic e Marli André, temos as observações participantes e com a participação do pesquisador. Outra técnica muito utilizada, principalmente quando envolvemos grande número de informantes numa pesquisa, para a coleta de dados, é o questionário. Este pode ser estruturado ou semi-estruturado, a depender do interesse do pesquisador na investigação e do seu objeto de pesquisa. Já as entrevistas semi-estruturadas são mais utilizadas pela flexibilidade nos roteiros, permitindo a retomada das questões e a volta ao assunto. A entrevista estruturada é uma técnica que se utiliza na elaboração de um instrumento mais objetivo para o entrevistado que deseja saber quais as perguntas que irá responder no decorrer da entrevista. Na pesquisa instrumental ou documental, podemos coletar dados como fotografias, documentos extraídos de textos variados, produzidos especialmente pelos alunos quando se trata da pesquisa escolar, cartas, atas, documentos oficiais, narrativas de pessoas, consultas em bancos de dados e outras fontes. Quanto aos registros, geralmente são feitos em diário de campo, em gravações de áudio e vídeo. Estes, portanto, são alguns dos instrumentos mais utilizados nas pesquisas educacionais, dada a sua importância para as pesquisas qualitativas em educação. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de coleta de dados e suas respectivas descrições. Este é um exemplo de observação em sala de aula, sem a participação direta do pesquisador, que apenas observa e registra os eventos importantes para a sua pesquisa. Neste exemplo, apresentaremos a amostra com uma observação participante do pesquisador. Chamamos a atenção para a seleção de um fragmento analisado apenas, pois não é possível analisar tudo o que se coleta numa pesquisa de campo. Aqui temos um exemplo de questionário estruturado e semi-estruturado, lembrando sempre que podem ser dois instrumentos inclusos no mesmo questionário, como apresentaremos neste modelo. O questionário é um instrumento importante, pois quando temos um grande número de participantes, ele permite a coleta mais significativa de informações, podendo-se trabalhar depois com respostas descritivas, com respostas quantitativas que poderão ser mensuradas em gráficos, tabelas e outras formas de exposição. Por meio de observações participantes junto ao grupo pesquisado, especialmente em escolas, quando trabalhamos com crianças em sala de aula, com professores em reuniões pedagógicas, podemos selecionar materiais produzidos pelos alunos, por exemplo, como desenhos, bilhetes, cartas e uma infinidade de documentos e materiais para análise posterior. A seguir, apresentamos um exemplo de produção textual de aluno
para que seja realizada posteriormente a interpretação deste texto ou desse dado. Aqui trazemos também um fragmento de transcrição de uma entrevista realizada com um grupo de crianças, para a qual utilizou-se da técnica da roda de conversa. Esta é uma técnica bastante interessante para aprendermos depoimentos de alunos participantes da pesquisa, sem alterar o comportamento destas de forma significativa. Para esse tipo de técnica, precisamos estabelecer alguns tratados que chamamos de códigos, como podemos verificar abaixo. Os alunos são identificados por pseudônimos para que possa ser preservada a sua identidade. Professores e pesquisadores também identificados com nomes fictícios ou siglas. E também, para a descrição desses dados, podemos nos utilizar de uma série de tratados, de combinações, símbolos que podemos elaborar ou podemos criar para identificar as pessoas e também para marcarmos os momentos e o que ocorre no decorrer de uma entrevista gravada, por exemplo. No excerto 1, que estamos colocando no vídeo, podemos ter um exemplo claro desse tipo de utilização dessa técnica e como aparecem esses nomes fictícios dos alunos, das pessoas envolvidas na pesquisa, ou seja, na entrevista, e também das simbologias que selecionamos para identificar os momentos de pausa, momentos de dúvidas, momentos onde as falas dos informantes não ficaram audíveis e assim por diante. Neste outro fragmento, temos então um outro modelo de descrição. É a descrição de uma aula observada e registrada em diário de campo. Lembrando sempre que o diário de campo é aquele material onde o pesquisador vai registrar de forma escrita todas as anotações referentes ao seu projeto, ao seu trabalho de pesquisa. Outro instrumento bastante interessante, que já falamos anteriormente, é o questionário. Muitos questionários, por exemplo, eles expressam resultados que podem ser representados em gráficos e tabelas para depois serem analisados. Lembrando sempre que não basta descrever e apresentar um gráfico, seja de barra ou em outra modalidade. Temos sempre que, após a apresentação desses dados dentro dessa sistemática, apresentar uma análise reflexiva sobre o mesmo, fazendo a interpretação desses dados. Então, temos aqui um exemplo de um questionário que foi aplicado com um grupo grande de informantes e dele extraímos as informações apresentadas nesse gráfico que serve para ilustração e exemplo para as pesquisas que farão. Também temos um outro modelo que são as tabelas. As tabelas, elas são importantes porque muitas vezes nós temos que apresentar dados que são marcados por datas, por grupos de pessoas, afinidades, enfim, uma série de características que marcam aquele grupo de informantes. E para isso é importante que se utilizem então de tabelas, porque nas tabelas nós vamos poder representar e mostrar de uma maneira bastante clara a forma como esses dados ficarão dispostos no material e também depois no trabalho final. E por último, nós temos também, além de tantos outros materiais, mas dos que nós selecionamos, temos as fotografias. As fotografias são, sem dúvida, um excelente material
para o trabalho de pesquisa. Serve de ilustração, sim, num primeiro momento, mas nunca devemos utilizar uma fotografia no trabalho científico única e exclusivamente para colocarmos em forma de ilustração apenas. Precisamos sempre ter um objetivo maior, ou seja, precisamos sempre dar um tratamento a esse dado, porque nas pesquisas científicas, uma fotografia ela precisa sempre estar representando uma realidade dada, investigada na pesquisa, e para tanto vai se exigir do pesquisador que faça uma interpretação desses dados, ou seja, uma interpretação dessa fotografia. Era isso que tínhamos para falar nesta unidade. Agradeço a atenção de todos e bons estudos.